E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema atual e também muito relacionado com a biologia. Nós estamos falando da obsolescência programada. Então vamos contextualizar para que você possa entender qual que é o significado desse termo e o que ele tem a ver com a biologia. Bom, para que uma empresa cresça, uma empresa que vende, por exemplo, produtos, bens de consumo, ela precisa vender cada vez mais, certo? E como que ela vai fazer isso? Se você já é um consumidor dessa empresa, como que ela vai fazer com que você compre mais, com que você consuma mais? Bom, isso começa então em 1920 com uma determinada empresa que fabricava lâmpadas na Europa e nos Estados Unidos. E o tempo de vida útil dessas lâmpadas era de aproximadamente 2,5 mil horas. E essas empresas, então, resolveram reduzir o tempo de duração dessas lâmpadas para apenas 1.000 horas, ou seja, mais da metade do tempo aí de duração dessas lâmpadas de funcionamento. Isso é chamado, então, de obsolescência programada. Eu tenho certeza que você já viu aí pela sua casa. Dá uma pesquisada, uma procurada em algum produtinho que você consuma, seja ali de comer, cremes, shampoos, hidratantes, o que for, em que vem escrito na embalagem, conteúdo reduzido de 500 ml para 450, redução de 20% do produto ou redução de 10% e a fórmula é inalterada. Qual que é o objetivo disso? Que você consuma cada vez mais. Então, nesse caso, a lâmpada tem uma duração menor do que ela tinha antigamente para que você compre 2 vezes mais lâmpadas do que você consumia anteriormente. E junto com esse termo, nós temos surgindo também aqui no século XXI o termo obsolescência percebida. E o que seria então essa obsolescência percebida? É quando os consumidores trocam determinado produto porque eles acham que esse produto está ultrapassado, mas ainda está funcionando. É o caso principalmente aí de computadores, notebooks, celulares, placas de vídeo e por aí vai. Conforme vão surgindo as novas tecnologias, nós nos vemos na necessidade de trocar os nossos equipamentos, mesmo que os anteriores estejam funcionando. Isso também é bem comum no meio dos carros, onde depois de determinado tempo nós temos um novo modelo que desvaloriza o modelo anterior e faz com que você compre um produto inovador. Mas pensando aí agora na biologia, né? Agora que você já entendeu o significado de obsolescência programada e obsolescência percebida. Não tem nada a ver com adolescência, né? O pessoal acha que tem a ver com adolescência, não tem nada a ver. O que a gente, então, pode tirar para nossa parte relacionada aí aos assuntos biológicos? Bom, essas práticas, então, sejam elas industriais, culturais, vão gerando impactos muito negativos para o meio ambiente. Nós nos tornamos cada vez mais consumidores, produzimos cada vez mais lixo e esse lixo, então, não tem uma destinação correta, nós não temos programas de reciclagem adequados para todos esses utilitários. E quando eu penso num produto ali, por exemplo, um creme que teve a quantidade reduzida, automaticamente eu vou consumir mais embalagens e não só mais creme. E essa embalagem de plástico, na grande maioria das vezes, tem um impacto no meio ambiente. Quando a gente pensa no lixo eletrônico, é pior ainda, porque daí nós temos as carcaças, né, que sobram de computadores, de placas de vídeo, de celulares, e a gente não tem um descarte adequado. Algumas coisas nós até conseguimos fazer um processo de reciclagem, porém a grande maioria é descartada. Isso gera problemas muito graves para o meio ambiente. Porque nós temos que lembrar que os resíduos desses produtos podem comprometer solo, água, a atmosfera. Quando a gente descarta, por exemplo, uma bateria que não deveria ser descartada no lixo comum, e essa bateria ela tem lítio, por exemplo, que é um metal pesado que contamina a água, contamina o solo, isso vai causar graves prejuízos. Então, em vez da gente tentar viver sem consumir essas tecnologias, nós podemos pensar então num consumo sustentável. E a primeira coisa que a gente deveria pensar então é por que nós consumimos? A gente consome alguma coisa para solucionar um problema ou para satisfazer os nossos desejos. Independente de qual seja a sua resposta, nós precisamos pensar que esse consumo ele deve ser feito de forma consciente. É claro que a gente não vai parar de consumir, mas a gente precisa ter essa consciência de que tudo que a gente consome vai gerar impactos positivos e negativos para o meio ambiente. Sabe aquela história de que quando alguma coisa não te serve mais, você joga fora? Mas não existe fora. Nós estamos falando do planeta Terra e todos nós habitamos aqui.
com ou sem lixo, com muito lixo ou pouco lixo, nós vamos estar aqui. Então, cabe a nós eliminar a menor quantidade ou a quantidade mais consciente possível desses resíduos. E quando a gente pensa nesses problemas e esses impactos negativos que esses produtos causam ao meio ambiente, a gente não pode pensar só no destino final, que é quando ele está lá jogado, eliminando resíduos no solo, num descarte a céu aberto, inadequado e tudo mais. A gente tem que pensar na extensa cadeia produtiva aí desse determinado produto, que pode inclusive trazer prejuízos para as pessoas que, por exemplo, produzem esse material através de trabalho escravo, trabalho infantil, cumprindo horas extras de trabalho de forma escrava, fora da legislação, né, vigente e tudo mais. Então, esse impacto negativo vai muito além do que a gente pode imaginar. Então, cabe a cada um de nós fazer uso responsável de tudo aquilo que a gente vai consumir. Gostou desse vídeo? Gostou de saber sobre essa informação que diz muito a respeito do nosso consumo? Porque o nosso consumo, ele reflete os nossos valores e os nossos anseios como sociedade. E talvez por isso seja importante a gente repensar alguns dos nossos hábitos, como trocar o celular todo ano, comprar inúmeros pares de calçados ou descartar um computador, sendo que eu poderia ao menos consertá-lo. Essas perguntas são interessantes para que a gente possa comprar um novo item. Eu realmente preciso? Eu estou necessitando desse item? Como que eu posso aproveitar aquilo que eu tenho? Como que eu posso comprar de forma consciente? Isso vai fazer com que a gente contribua para um mundo melhor. Isso é dever de todos nós. A ação deve ser de todos. Porque você sozinho não vai conseguir salvar o mundo consumindo de forma consciente, nem eu. Mas quando todos têm um pensamento adequado e consomem dessa forma, nós podemos viver num ambiente melhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, manda para um colega seu que não faz a mínima ideia do que significa obsolescência, que ele acha que é adolescência, porque esse termo está totalmente ligado com a biologia. E você já sabe, biologia é para a sua vida.